Fala, meu povo! Vamos continuar nessa disciplina de saúde ocupacional. Hoje eu quero conversar com vocês, bem resumidamente, sobre riscos ocupacionais, que são aqueles fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, que podem levar ao adoecimento ou algum acidente do trabalhador. Conhecer fatores de risco do trabalho é especialmente importante por dois motivos. Primeiro, se a gente quiser prevenir o adoecimento do trabalhador, a gente tem que conhecer o que tem no ambiente de trabalho que pode adoecer. O que a gente não conhece, a gente não previne. E em segundo lugar, futuramente, quando a gente for discutir nexo causal, que é poder dizer que determinado adoecimento está ou não está relacionado ao trabalho, a gente tem que conhecer o que tem de risco no ambiente de trabalho para saber se pode ser o causador daquele adoecimento. Hoje, vamos focar então em conhecer os riscos ocupacionais, que se dividem em 5 grupos: físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos e psicossociais. Começando pelos riscos físicos, se referem a formas de energia presentes nos ambientes de trabalho. Primeira forma de energia, e muito comum, talvez o risco mais comum que tenha por aí, é o ruído, barulho. Ruído precisa de avaliação quantitativa, a gente precisa saber quanto que tem de ruído no ambiente de trabalho para ser ou não considerado como risco ocupacional. Para jornadas de 8 horas, até 80 decibéis, tá de boa. A partir de 80 decibéis, a gente diz que chegou no nosso nível de ação, que é medidas, especialmente preventivas, devem ser tomadas. 85 decibéis para jornadas de 8 horas, a gente considera o nosso limite de tolerância, que é o nível máximo de ruído que os trabalhadores podem estar expostos sem que isso lhes cause dano, ou pelo menos dano à maioria das pessoas, né? De acordo com a jornada de trabalho, existe uma tabelinha na NR15, que eu mandei nos slides para vocês, que nos fala sobre os limites de tolerância. Na medida que a jornada diminui, a dose acumulada de ruído aceitável para que não cause dano aumenta um pouquinho. Lembrando que o ruído funciona em escala logarítmica. Dê uma olhadinha na tabela e confiram os limites de tolerância para as mais variadas jornadas de trabalho. Mas para 8 horas diárias, que é a jornada mais comum, 85 decibéis. E o que a gente espera de dano nesses trabalhadores? Todos vocês conseguem imaginar que o excesso de ruído pode causar dano no aparelho auditivo, seja este dano temporário ou permanente. Dano temporário é alteração transitória do limiar auditivo. Tenho certeza que todos vocês já foram para festa e chegaram em casa bem surdinho e no outro dia já estavam melhor. Isso é uma alteração temporária de limiar auditivo. Causa lesão nas células cocleares, mas essa lesão não é permanente, e aí as células se recuperam e daqui a pouquinho elas voltam a funcionar normal. Com o tempo e lesões repetidas, essa lesão pode se tornar permanente, que aí é a perda auditiva induzida pelo ruído ou induzida por níveis de pressão sonora elevados. Além das questões de audição, o ruído ainda pode causar outras lesões. Por exemplo, a hipertensão arterial está relacionada, como potencialmente relacionada com o ruído, e também algumas questões psiquiátricas, por exemplo, irritabilidade, eventualmente, né, cefaleia, mal-estar geral, e o que a gente chama de alteração transitória da capacidade cognitiva, que é aquilo, tá aquele barulho, aquela zoeira, a gente fica, não consigo nem pensar. É isso aí, né? A gente dá uma emburrecidinha temporária por causa do excesso de ruído, não consegue pensar. Isso também está descrito como potencialmente relacionado ao ruído. Segundo risco físico que eu quero conversar com vocês são as vibrações, que a gente divide em vibração de mão e braço e vibração de corpo inteiro. Vibração de mão e braço, como o próprio nome diz, é naqueles trabalhadores que operam algum maquinário motorizado manual e que a vibração é absorvida pelo membro superior. O que é maquinário motorizado manual? Uma britadeira, uma serra elétrica, um martelete, né? Esse tipo de maquinário que vibra e que a vibração é absorvida por membro superior. Como a vibração é absorvida e normalmente localizada em membro superior, a gente vai esperar lesão vascular, neurológica e músculo-esquelética de membro superior. Muito característico de quem é exposto à vibração é a síndrome de Raynaud secundária à vibração. A vibração produz, gera, induz a uma vasoconstrição periférica e o trabalhador pode fazer a síndrome de Raynaud. Tem que ter um cuidado especial com quem já tem a predisposição a fazer a síndrome, porque na exposição à radiação isso pode ser potencializado e causar danos mais efetivos, né? Também está descrito o trabalhador que se queixa de parestesia, de formigamento nas mãos,
porque também pode causar uma lesão temporária na parte nervosa periférica. E o mais comum de tudo são lesões musculoesqueléticas, bursite, tendinite, lesão de ombro, o que for, né? Lesão musculoesquelética de membro superior relacionada à absorção da vibração. Já a vibração de corpo inteiro é aquela vibração, ambiente de trabalho, absorvida pelo eixo central do corpo, ou pelos pés, se o trabalhador estiver de pé em cima da plataforma que vibra, ou pelo glúteo, se o trabalhador estiver sentado. As atividades de trabalho mais comuns com exposição à vibração de corpo inteiro, atividades de motorista, de ônibus, de trator, de trem, de caminhão, do que for, né? O trabalhador está sentado em cima, né, do banco, da plataforma, do maquinário, que vibra e absorve a vibração pelo eixo central do corpo. Por consequência, as lesões que a gente pode esperar são lesões musculoesqueléticas em sua maneira de eixo central. Mas, como de tudo, dor lombar. Desafio vocês a me acharem um motorista que não tem dor lombar, né? A maioria vai ter, porque a absorção da vibração pode causar, inclusive, contratura da musculatura paravertebral e isso causar dor. Chama atenção para uma coisa importante também. A vibração, seja de mão e braço ou de corpo inteiro, sozinha não causa lesão auditiva, mas ela tem o potencial de ter uma ação sinérgica na lesão causada pelo ruído. Então, a vibração, ela é sinérgica à lesão auditiva causada pelo ruído. A gente tem que ter um cuidado bem especial em trabalhadores que são expostos a esses dois riscos simultaneamente. Porque o potencial de lesão auditiva vai ser maior. A vibração sozinha não causa esse dano, mas potencializa o dano potencial do ruído. Outro risco físico que eu quero conversar com vocês são as radiações ionizantes, que são radiações que têm o potencial de produzir a ionização dos corpos com que elas têm contato. O exemplo mais clássico, mais conhecido é o raio-x. Quem trabalha em raio-x, quem trabalha em radioterapia, são pessoas que são potencialmente expostas à radiação ionizante. O que a gente espera de lesão de radiação ionizante? Vai depender do nível de radiação, do tempo, da dose e da onde que essa radiação teve contato com o organismo. Resumidamente, né, essas lesões elas podem ser agudas ou crônicas, podem ser localizadas ou disseminadas de corpo inteiro. A lesão aguda localizada é a radiodermite, a queimação por radioterapia. Felizmente, em trabalhador é bem raro. A gente vai ver mais a radiodermite em paciente que faz radioterapia. Aí no local da infusão da radiação pode fazer uma queimadura na pele da radiação, que é a radiodermite. A radiodermite tem algumas características que são diferentes, por exemplo, da queimadura pelo fogo, né? As bordas da radiodermite, elas costumam ser bem localizadas, né? Que foi de onde exatamente pegou a radiação. E a base dessa queimadura, ela não é exudativa, que nem a queimadura do fogo. É uma base fibrinosa, fibrinogênica. Então, caracteristicamente, a base dessa lesão é uma base mais coloridinha, digamos assim, de onde tem a produção de fibrina. E a cicatriz de uma radiodermite é uma cicatriz que não fica tão retraída que nem a queimadura do fogo e também é uma cicatriz mais coloridinha, digamos assim, de onde teve a produção de fibrina. A lesão aguda e generalizada a gente chama de síndrome aguda da radiação, que a gente já viu várias vezes por aí no cinema, de um ataque nuclear, bomba nuclear, explosão de usina, né? Inclusive, deixo a dica pra vocês, se não viram Chernobyl, deem uma olhadinha, o seriado da HBO. Ele aborda muito bem essas lesões causadas pela radiação, principalmente as lesões agudas, tá? Então, o que é a síndrome aguda da radiação? É uma radiação de alta dose, em curto espaço de tempo, que é absorvida pelo corpo inteiro. E as lesões vão ser relacionadas àqueles órgãos que são mais sensíveis à radiação, principalmente órgão hematopoético, tanto de série branca quanto de série vermelha e também de série plaquetária. Então, o que a pessoa vai sentir? Inicialmente, um mal-estar geral com náusea e vômito. Costuma melhorar e aí, né, a médio prazo a pessoa apresenta uma depressão mais ou menos importante, dependendo do nível de radiação, de células sanguíneas. Então, a pessoa pode fazer, por exemplo, uma neutropenia, né, com predisposição à infecção, pode fazer uma anemia muito importante e plaquetopenia importante. Principal manifestação visível da síndrome aguda da radiação de médio prazo, e por médio prazo eu me refiro 2 semanas no máximo, é o sangramento, né, por causa da plaquetopenia, sangramento gengival, sangramento
também gastrointestinal. Inclusive, o sangramento gastrointestinal é um marcador de gravidade desses pacientes. Virtualmente vão a óbito 100% dos pacientes que têm sangramento gastrointestinal relacionado a uma radiação aguda de alta dose, justamente porque a gente tem dificuldade de recuperar esses pacientes e é um marcador de gravidade. Caso queiram saber, tratamento para uma síndrome aguda da radiação é tratamento de suporte. Manter a pessoa viva até que o organismo consiga se recuperar. Mas é grave, né? E a recuperação, principalmente nos casos mais graves, é muito difícil. Agora, passando para as lesões crônicas da radiação, e estas sim são mais comuns nos ambientes de trabalho, são lesões relacionadas a doses menores de radiação, mas por um período de tempo maior. E a gente vai esperar de lesão é a cancerização, né? É o desenvolvimento de uma neoplasia relacionada a essa radiação de baixa dose por um longo período de tempo. E caracteristicamente também, essas neoplasias costumam ser daqueles órgãos mais sensíveis à radiação, principalmente os órgãos hematopoéticos e também a tireoide. Mas não é só esse tipo de câncer que as pessoas podem ter, porque também tem o componente, né, individual. Então a gente pode ter câncer de pulmão, de estômago, de esôfago, de colo, de fígado, de mama, de ovário, de bexiga, né? E também as leucemias, também o câncer de tireoide. Então a cancerização é um processo relacionado à exposição à radiação de curta dose em um baixo período de tempo. E essa é a lesão que a gente vai ver mais comumente na população trabalhadora, porque raramente a gente vai ter um trabalhador exposto a uma radiação abrupta de alta dose, a menos que aconteça um acidente, tipo explosão de Chernobyl, um acidente nuclear, alguma coisa assim. Mas felizmente isso não é tão comum. O mais comum são as radiações de baixa dose ao longo período de tempo. Outro risco são as radiações não ionizantes, que são radiações que não têm o potencial de produzir a ionização dos corpos que elas têm contato, mas também podem causar lesão. De interesse ocupacional, as radiações não ionizantes que a gente tem que se preocupar é o raio ultravioleta, o raio infravermelho e as ondas eletromagnéticas. Ultravioleta, sol. Então a gente vai esperar de lesão, mesma coisa que para qualquer outro indivíduo que fica lá, que nem frango assado quarando na praia no verão. Mesma coisa, não muda, tá? Já as radiações infravermelhas são relacionadas a fontes de calor. Onde tiver uma fonte de calor, vai ter radiação infravermelha. E a gente vai conversar melhor quando falar sobre o calor. Já as ondas eletromagnéticas são devidas usualmente a campos de energia de alta tensão. A ressonância magnética também, né? Mas o campo de energia de alta tensão é mais comum da gente ter população trabalhadora. Não sei se vocês passaram perto de algum gerador ou da concessionária de energia que ouviram aquele zumbidinho, né? Esse zumbidinho é o campo eletromagnético ao redor desta fonte de alta tensão. E este campo eletromagnético, obviamente, tem a radiação eletromagnética que pode causar repercussões no trabalhador. E estas repercussões estão relacionadas principalmente àqueles órgãos que funcionam com o eletromagnetismo: coração e sistema nervoso central. Então, a exposição à radiação eletromagnética pode dar arritmia, alteração de pressão, alguma outra alteração cardíaca, mas a arritmia acaba sendo mais comum, e também pode dar alteração neurocomportamental relacionada à ação no sistema nervoso central. Inclusive, tem artigo publicado a respeito do maior risco de suicídio em trabalhadores expostos à radiação eletromagnética, justamente por causa dessas alterações neurocomportamentais. Então, deixo como dica para vocês: sempre que tiverem um paciente que trabalha exposto à radiação não ionizante eletromagnética e este paciente começar com sintoma psiquiátrico, e aí pode ser depressão, mania, depende, qualquer sintoma psiquiátrico, uma alteração neurocomportamental, investiguem se talvez esse sintoma psiquiátrico não é relacionado à radiação e não a uma doença psiquiátrica pura, tá? Outro risco que eu quero conversar com vocês é o calor, que é trabalhador exposto a fonte de calor natural ou artificial. Fonte natural é basicamente o sol, né? Calor da temperatura da rua. E fonte artificial é um maquinário que gere calor, um forno, uma caldeira, uma secadora de roupa, por exemplo, tá? O calor também é um risco que obrigatoriamente tem que ser aferido quantitativamente.
Também na NR15 tem tabelinha que a gente vê quanto de tempo que o trabalhador pode ficar exposto ao calor, dependendo de qual é a atividade que ele desenvolve, se é uma atividade mais ou menos exaustiva fisicamente, e de acordo com o índice de calor. Calor não é avaliado só pela temperatura, né? É um índice que a gente calcula que leva em consideração, claro, a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade do ar, né? Tem outros fatores. A gente mede esse índice que chama de BOTG, vocês não precisam se preocupar com isso, saibam que é um índice, tá? Que a gente avalia, que dependendo da atividade, o trabalhador tem direito a pausas no ambiente de trabalho. Então, dependendo da atividade, se for uma atividade muito exaustiva e o índice de calor estiver muito alto, eventualmente esse trabalhador pode ter direito, né, a trabalhar 15 minutos e pausar 45 dentro da sua jornada, como uma medida de proteção a esse trabalhador. Também chama atenção que todo trabalhador exposto ao calor deve ter fonte de água, preferencialmente fresca e à disposição, porque a gente sempre vai ter que se preocupar com a desidratação desses trabalhadores, né? Então, o que vamos ter de lesão relacionada ao calor? Desidratação, pode ter urticária, né? Lesão de pele, queimadura. E, além disso, a gente também tem que cuidar com a manutenção da temperatura corporal. O calor pode levar trabalhadores ao óbito. Como? Inicialmente pelo processo de exaustão térmica. O que é o processo de exaustão térmica? Os mecanismos endógenos de controle de temperatura começam a pifar. Cansei, tá? E aí começam a falhar nesse controle de temperatura. O trabalhador usualmente vai se apresentar com um cansaço extremo, usualmente sede, porque não é incomum ter a desidratação associada. Ainda vai estar sudorético e vai estar com a temperatura periférica bastante aumentada, mas a temperatura central ainda está normal. Se nada for feito, esse trabalhador não for tirado do calor, ele pode evoluir para um processo de intermação. O que é a intermação? Falha completa dos mecanismos endógenos de controle de temperatura. O corpo não está mais controlando a temperatura. Se o corpo não está controlando, obrigatoriamente a temperatura central vai subir e costuma subir descontroladamente. A gente com febre, bagaceirinha ali de 38 já está um bagaço. Imaginem um trabalhador exposto a uma fonte de calor sem controle interno de temperatura. A temperatura sobe rápido e esse trabalhador literalmente cozinha por dentro. Então, a intermação é uma emergência médica que em máximo 10 minutos esse trabalhador tem que ter atendimento, né, para redução de temperatura, senão ele vai a óbito. A gente tem que ter muito cuidado com o trabalhador exposto ao calor. E as medidas de prevenção têm um papel chave no cuidado a essa população. Outra questão importante que pouca gente se lembra a respeito da exposição ao calor é que o trabalhador exposto principalmente a uma fonte mais próxima, por exemplo, na solda, que tem ali a radiação infravermelha relacionada ao calor, ou quem trabalha muito perto de um forno, né? É a catarata, tá? O excesso de calor pode causar lesão no cristalino e a médio e longo prazo esse trabalhador desenvolver catarata por causa da exposição ao calor. Então, todo trabalhador com exposição ao calor, principalmente fonte artificial, que é um pouco mais perto, né? A gente tem que lembrar da catarata e preferencialmente passar esse trabalhador pela avaliação do oftalmologista para ver a condição visual. Outro risco físico que eu quero conversar com vocês é o frio. Frio é considerado, né, ambientes com exposição a frio, ambientes artificiais. Então, no Brasil, Rio Grande do Sul, mesmo que esteja 5 graus na rua, não é considerado risco frio, né? É ambiente artificial, por exemplo, uma câmara fria, tá? Tem até uma tabelinha do IBGE a respeito de qual é a temperatura que é considerado frio, que varia de acordo com a temperatura média de cada região, né, do mapa dos climas, que pode ser 10, 12 ou 15 graus, dependendo, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, que a temperatura média costuma ser um pouco mais baixa, né? Ambientes artificiais com menos de 10 graus a gente vai considerar frio. Risco ocupacional frio. E o que vamos esperar de lesão nesse trabalhador? O frostbite, ou geladura, que eu dei esse nome, que é a queimadura pelo frio, né? A gente pode esperar também a hipotermia, que é uma redução de temperatura, né, de 18 graus. Qualquer trabalhador exposto a uma temperatura menor de 18 graus no ar ou menor de 22 graus na água está com risco de hipotermia e a gente tem que monitorar. E a
irritabilidade de vias aéreas, né? Agora estamos chegando no inverno aí, o que não tem de pereba respiratória? Todo mundo começa a espirrar, tossir, coçar o nariz, unicamente pela redução de temperatura que pode causar irritabilidade de via aérea, que também pode causar urticária. De certa forma, o frio é um risco mais tranquilo, digamos assim, né? Não é o mais grave, né? E é fácil de certa forma, é fácil de controlar com o uso adequado de EPI. Eu só chamo a atenção que EPI para via respiratória no frio, desconheço, né? Não tem uma máscara que vai proteger adequadamente a via aérea com relação ao frio. Mas lembrem-se que frio para risco ocupacional é basicamente câmara fria e correlatos. Outro risco que eu quero conversar com vocês é a umidade, que também é considerado um risco ocupacional e tem, por definição, ambientes alagados ou encharcados a maior parte do tempo. O que a gente consegue imaginar num ambiente alagado ou encharcado a maior parte do tempo? Muitas atividades de limpeza podem ser consideradas assim, né? Não todas, mas alguma atividade de limpeza, que a pessoa tenha muito contato com água, ou que fica com a roupa molhada há muito tempo, ou a lavoura de arroz, né? Que ficam lá com água até o joelho. E isso é considerado um ambiente com um risco ocupacional de umidade. E o que a gente vai esperar de lesão nesses trabalhadores, basicamente são lesões cutâneas, né? Micose superficial, micose de pele, por causa do excesso de umidade na pele. E o último risco físico que eu quero conversar com vocês são as pressões atmosféricas anormais. O que é isso? Mergulho, né? Quem trabalha com mergulho, quem trabalha em alguma câmara pneumática, por exemplo, né? Não é tão difundido no nosso meio, mas existe, tá? Que são a exposição do trabalhador a uma pressão atmosférica anormal. O que a gente pode causar de lesão relacionada à pressão atmosférica? A maioria das lesões são relacionadas à compressão ou descompressão muito rápida. E a lesão mais comum é o barotrauma. O que é isso, né? É uma lesão de tímpano que ou quando comprime ou quando descomprime muito subitamente, não dá tempo do organismo organizar a pressão interna do ouvido com a pressão externa e aí o tímpano abaula, né? E esse abaulamento, se for grave o suficiente, pode causar inclusive a ruptura do tímpano pelo barotrauma. O mesmo vale para a lesão de seios da face, principalmente se esse trabalhador já tem algum quadro de sinusite ou algum quadro de secreção que entupa, né, ou pelo menos parcialmente, a saída do seio da face. Mesma coisa, compressão e descompressão muito rápida pode causar lesão de seios da face. Outras lesões que são descritas são as artralgias, que não se tem um mecanismo fisiopatológico muito claro a respeito disso, mas esses trabalhadores também podem desenvolver e passar a se queixar de dor articular. Também pode haver intoxicação por gases, né, oxigênio e outros gases, também pelo mecanismo, né, de compressão e descompressão. Lembrem lá da física do colégio, quando a gente comprime, o volume diminui. Quando a gente descomprime, o volume aumenta, né? Isso pode causar intoxicação por gases, principalmente se o respirador lá que a pessoa está usando, por exemplo, no mergulho, não estiver adequadamente calibrado. E esse próprio aumento de volume de gases, sendo muito subitamente, pode causar embolia gasosa, né? Que é em qualquer lugar do corpo. Mais grave vai ser sintoma do sistema nervoso central, né? Coração, mas pode causar uma embolia gasosa por esse aumento de volume. Então, por isso que as descompressões e compressões, mas a descompressão principalmente, tem que ser feita de maneira gradual, para dar tempo do organismo se organizar, se recuperar, ajeitar ali o volume dos gases, né, para não causar uma lesão importante. Também está descrito, por exemplo, a osteonecrose asséptica relacionada ao trauma, que o mais comum é de cabeça de fêmur e de escafoide do carpo. Por quê? São ossos que não são muito bem vascularizados. E aí, se tu causa, tem microembolia gasosa nesses vasos, tu pode suspender a vascularização e causar uma osteonecrose, né, com até a reabsorção completa do osso, mas asséptica porque não é relacionada a infecção nem nada do tipo, e sim a diminuição de fluxo sanguíneo. Encerrei aqui os nossos riscos físicos, vamos começar a conversar sobre riscos químicos. Risco químico é considerada a presença de um produto químico no ambiente de trabalho. E por produto químico, a gente não se refere só ali, né, no laboratório clássico, né? Produto químico é qualquer exposição a substância química, tá? Seja ela na forma líquida, na forma sólida, na forma gasosa, na forma de vapor, né? Qualquer produto químico presente no ambiente de trabalho vai ser considerado risco
químico. Alguns produtos precisam de avaliação quantitativa para a gente ver a quantidade de produto que tem volatizado, por exemplo. Outros produtos, basta a existência deles no ambiente de trabalho, tá? Mas havendo produto químico no ambiente de trabalho, a gente vai considerar risco químico. Qual é o maior problema da avaliação do risco químico? A gente tem mais de 70 milhões de produtos químicos cadastrados. Eu desafio qualquer um de vocês a conhecer 70 milhões de produtos químicos, 70 milhões de potencial lesão, 70 milhões de efeitos no organismo. Não tem como, tá? É humanamente impossível conhecer tudo isso. Na prática, a gente conhece aqueles que são mais comuns, mas tem um trabalhador que usa produto químico, tem que ir pesquisar quais são os efeitos desse produto na saúde do trabalhador. E neste momento, o principal amigo de vocês vai ser a FISPIC, Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos, que é uma ficha produzida pelo próprio fabricante do produto e que contém diversas informações. Dose letal, mecanismo de absorção, lesão em potencial, como que seria feito o atendimento de emergência em caso de intoxicação, tá? Todo ambiente de trabalho que tem produto químico tem que ter a FISPIC à disposição dos trabalhadores, justamente no caso de necessidade ou de uma urgência, poder ali e buscar as informações. É importante, no entanto, que vocês tenham em mente que tem produto químico, é considerado risco químico e é importante, pelo menos para aquele paciente, investigar o que pode ser aquela lesão. Outra dica que eu deixo para vocês é o CIT, Centro de Informações Toxicológicas, que é o mesmo número que a gente liga para acidente com animal peçonhento, por exemplo. Eles também nos ajudam com a toxicologia de produtos químicos. Então tá no PS, vê alguém que bebeu o produto ou que teve contato, enfim, não sabe bem, não tá com tempo de pesquisar, dá uma ligadinha pro CIT. É um serviço estadual, né, aqui do Rio Grande do Sul, confesso que não sei se tem nos outros estados, mas que dá uma ajuda bem boa para conhecer, né, e saber como proceder no caso de intoxicação a algum produto químico. Deixa eu ir adiante. Risco biológico, então, tá? Risco biológico é o contato com material biológico potencialmente infectante no ambiente de trabalho. Vírus, fungo, bactéria, protozoário, qualquer coisa desses bichos aí, considerado risco biológico. O que eu chamo a atenção para vocês? É fácil a gente imaginar risco biológico quem está trabalhando lá no pronto-socorro atendendo Covid, mas não é só profissional da saúde que tem risco biológico, tá? Planta também adoece, pode nos contaminar, e bicho também adoece e pode nos contaminar, tá? Então não é só contato com gente, é contato com material biológico potencialmente infectante, que pode vir de gente, de bicho ou de planta, tá? Por último, mas quase último, é o risco mecânico. Risco mecânico, eu brinco que é o risco do vai dar merda. A gente também chama risco mecânico de risco de acidentes, que são aquelas coisas presentes no ambiente de trabalho que a gente olha e pensa, putz, cara, isso aí alguém ainda vai se acidentar? Isso é risco mecânico, tá? São riscos, coisas no ambiente de trabalho que potencialmente podem levar a um acidente de trabalho. Risco mecânico não é só, por exemplo, o cara que trabalha como motorista que pode ter um acidente de trânsito. Isso também é risco de acidente, mas não é só, né? Por exemplo, a gente tem um produto químico armazenado de um lugar diferente, um lugar que não é o adequado e aí de repente interage com outro produto, pega fogo em tudo. Sujeira e bagunça no ambiente de trabalho também pode levar a acidentabilidade, né? Questões assim de maquinário também podem levar. Então o risco mecânico é um risco bem amplo, né? Por isso que eu brinco que é o risco do vai dar merda. São coisas que a gente olha e pensa, talvez possa acontecer um acidente ali. Esse é o risco mecânico. E agora sim, por último e não menos importante, os riscos ergonômicos e psicossociais, tá? Que eles são considerados juntos e até quem diga que não é risco. Risco ergonômico são questões de ergonomia, de adaptação e, de certa forma, conforto no ambiente de trabalho. Portanto, o risco ergonômico é a chave, o carro-chefe das lesões de esforço repetitivo ou das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Risco ergonômico é realmente uma coisa de posição, né? Trabalhador que fica muito tempo com os braços elevados, pode ter lesão de ombro. O trabalhador em que a tela do computador
dor tá muito baixa e ele fica assim muito tempo, pode ter lesão de pescoço. Quem trabalha digitando muito tempo, né, que não fica com os membros superiores na posição adequada, também pode ter lesão. Quem trabalha muito tempo de pé ou quem trabalha muito tempo sem... Acabou a bateria do meu telefone, mas continuando. Riscos ergonômicos são relacionados à posição do trabalhador no ambiente de trabalho, de certa forma, conforto, e por consequência são carro-chefe das lesões osteomusculares. Já os riscos psicossociais são relacionados mais a realmente a condição emocional que esse trabalhador está sendo exposto no ambiente, né? Um trabalho noturno, um trabalho em turnos pode fazer com que o trabalhador tenha dificuldade do sono, tenha dificuldade de relacionamento familiar. Inclusive, tem artigo relacionando o trabalho noturno com falha conjugal. Porque a pessoa trabalha de noite, dorme de dia e isso diminui, né, o tempo de relacionamento familiar. E aí isso pode vir a causar, né, tá relacionado com falha conjugal. Quem trabalha de noite, no trabalho noturno, também no trabalho em turnos, também pode ter dificuldade para dormir, alteração de ritmo circadiano. Também pode ser considerado como risco psicossocial aqueles trabalhos que colocam muito em risco a vida ou a integridade do trabalhador, né? Tipo policial, ou um trabalho que tem um potencial de acidente muito grande, também pode ser ansiogênico do trabalhador. Também enquadra como risco social aqueles ritmos de trabalho muito excessivos, por exemplo, um frigorífico, em que a demanda do frigorífico é relacionada à esteira e tem que dar conta daquilo ali, então um ritmo muito excessivo. Ou uma carga psicológica muito excessiva também enquadra como risco psicossocial. O que pouca gente lembra, o trabalho monótono também pode considerar como risco social. E aí eu brinco com os alunos, né? Passa 8 horas do teu dia lavando alface e me diz se vai chegar no final, tu já não vai estar de saco cheio querendo explodir as alfaces do mundo. Isso é um trabalho muito monótono, né? O trabalhador fica sempre fazendo a mesma coisa, não pensa, também pode ser um potencial adoecimento emocional para esse trabalhador. A própria questão de organização do ambiente de trabalho, relacionamento com o colega, relacionamento com chefia, às vezes questões de abuso. Então toda essa carga emocional, digamos assim, do ambiente de trabalho também pode ser enquadrada como risco psicossocial. E é bem importante que a gente conheça, até neste caso em especial, para conseguir prevenir. Bom, gente, muito resumidamente é isso, né? Se a gente for ver um curso de pós-graduação em medicina do trabalho, por exemplo, cada um desses riscos tem um dia inteiro de aula só para isso, então eu fui obrigada a resumir muito para vocês, mas espero que tenha dado pelo menos para entender superficialmente como que risco no ambiente de trabalho funciona. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima!